Cobaia número 24. A cobaia durou 2 minutos e 45 segundos após a administração de Valkyria. Hora da morte, 4 horas e 22. Eu deveria ser o único em casa. Quem está falando? Anxial abriu os olhos, apenas para ficar cego pela luz. A escotilha familiar de sua cápsula VR não estava mais lá. Em vez disso, ele estava de frente para um teto branco. As paredes que o cercavam também eram brancas e lembravam metal frio e duro. Pareciam algo saído diretamente da ficção científica. A sala parecia uma unidade de terapia intensiva, e Anxial estava deitado em cima de uma mesa fria de metal, com o peito nu e conectado a todos os tipos de máquinas. Suas costas estavam congelando. Anxial notou que havia um grupo de pessoas em jalecos brancos ao seu redor, e eles estavam olhando para ele como se tivessem acabado de ver um fantasma. Eu pensei que tinha acabado de aceitar um pedido de nivelamento. Onde estou? De repente, Anxial sentiu como se uma grande quantidade de dados estivesse sendo transmitida para sua mente, fazendo com que sua cabeça latejasse dolorosamente. A última coisa que ele conseguia lembrar era aceitar uma tarefa de nivelamento. Ele estava no meio da criação de um novo personagem em Galaxy, quando aparentemente começou a sentir o cheiro de ovos queimados. Rápido, avise a Sra. Ila. A cobaia voltou à vida. Chame os guardas. Quando os pesquisadores começaram uma comoção, Anxial percebeu que podia entendê-los, mesmo que estivessem falando em um idioma que ele nunca tinha ouvido antes. Sujeito de teste, de volta à vida, e guardas, esses termos o enervavam. Logo, ele podia ouvir o som de passos apressados vindos do lado de fora. Devo fazer uma corrida para ele ou apenas ficar quieto? Anxial decidiu pelo primeiro em uma fração de segundo. Ele não era o tipo de pessoa que ficava apenas esperando. Ele saltou abruptamente, arrancando os fios dele, e fez um desajeitado caminho mais curto para a porta. Os pesquisadores não tentaram detê-lo, em vez disso, recuaram rapidamente para evitar serem atropelados. Batida. Ele abriu caminho para um corredor branco, apenas para ser saudado por cerca de uma dúzia de guardas vestidos de preto e armados com bastões elétricos avançando sobre ele de ambos os lados. Anxial engasgou ao ver o brasão em seus uniformes. Representava metade de uma planta. A organização germinal do planeta Aquamarine de volta na versão 1. Eles não foram eliminados. De repente, um guarda balançou seu bastão elétrico em Anxial e Anxial inconscientemente levantou a mão para bloqueá-lo. A corrente que se seguiu fez com que todo o seu corpo se contraísse de dor. Parecia que seus ossos estavam prestes a se partir e seu corpo inteiro ficou dormente. A calibração da dor está em 100%. A calibração da dor do Galaxy foi restrita a um máximo de 40% porque qualquer configuração mais alta poderia causar danos nos nervos dos jogadores. A cápsula VR também deveria monitorar os sinais vitais do jogador para evitar isso, mas no momento estava com defeito. Passaram-se apenas 7 anos e a cápsula está com problemas. Caramba! O reparador a quem paguei $300 há alguns dias me disse que ainda seria bom por mais 6 meses. Eu quero um reembolso. Os guardas o puxaram para cima e o levaram para uma pequena sala onde o trancaram sozinho na escuridão total. Anxial fez uma careta de dor enquanto massageava seu pulso. Sua cabeça continuou a latejar à medida que mais informações chegavam. Levou um momento para Anxial reconciliar os fatos e entender o que havia acontecido com ele. Eu o transmigrei para o Galaxy. Seus olhos se arregalaram de espanto. Galaxy era um jogo de realidade virtual totalmente imersivo que rodava servidores em todo o mundo e ostentava uma contagem máxima de jogadores simultâneos de quase 60 milhões. O jogo foi ambientado em um vasto universo com um mapa do mundo e paisagens que foram geradas processualmente usando a última geração de computadores quânticos. A escala de seu mundo era enorme, e dizia-se que era capaz de funcionar sem problemas, mesmo com 1 bilhão de jogadores simultâneos. Existiam muitas organizações e empresas especializadas em cultivar ouro e executar masmorras, e as melhores peças de equipamento podiam até chegar a preços ridículos de até $1 milhão americanos. Sendo um jogo extremamente popular, um bom equilíbrio era da maior importância. Embora os grandes gastadores tivessem certas vantagens, não era tão injusto na medida em que desagradava os jogadores casuais.
Manter a competitividade e melhorar as habilidades foram fatores-chave para o equilíbrio do jogo, e a Galaxy fez um bom trabalho nessas áreas, facilitando seu forte fascínio como esporte. Embora Anxiao realmente ganhasse a vida jogando o jogo, o termo jogador profissional não se encaixava bem nele. Ele era, em vez disso, um dos desprezados niveladores de poder e preferia trabalhar sozinho. Anxiao estava jogando o jogo desde o início, e através dos inúmeros patches, ele fez um nome para si mesmo. No último top 100 anual, ele ficou em 47º. Ele definitivamente tinha o que era preciso para tentar se tornar profissional, mas o que ele mais gostava no jogo era a experiência de nivelamento. A organização Germinal se origina de um dos planetas iniciantes para os quais novos personagens foram enviados na versão 1 do Galaxy, Planet Aquamarine, murmurou Anxiao. Antes de transmigrar, o Galaxy já operava há mais de uma década. A versão 1.0 era história antiga. Eu também viajei no tempo. A expressão de Anxiao escureceu. Isso significa que não vou receber meus $300 de volta. Eu sou estúpido. Essa é a menor das minhas preocupações. Anxiao deu um tapa em si mesmo. Suas memórias ainda estavam confusas e ele não conseguia se lembrar de nada sobre sua vida original, nem mesmo seu nome. Tudo o que ele conseguia lembrar eram detalhes sobre este mundo, como sua era atual. Ele estava atualmente no ano 687 do calendário da galáxia, um ano atrás da linha do tempo atualizada. Na versão 1, havia 3 poderes universais que defendiam uma paz que durou 10.000 anos, desde a Era da Exploração. Eles eram a Comunidade da Luz, a Dinastia Carmesim e a Igreja Arcana. O Exército Revolucionário Prateado ainda não havia sido formado, o responsável pelo desastre sobrenatural ainda lutava pela preciosa vida em algum planeta desolado, o Mundo da Luz não havia surgido, a civilização da Árvore do Mundo ainda não havia invadido a partir do além, e o cinturão despedaçado que continha o planeta Aquamarine ainda estava brotando discretamente ao longo das margens do universo explorado. Para garantir que o jogo continuasse atraente, o Galaxy emprestou e implementou ideias de seus antecessores, como o WoW, onde cada atualização de versão girava em torno de um desastre ou algum grande evento. Enquanto Anxiao gostava do jogo, agora que ele havia transmigrado. Tire-me daqui! Enquanto a organização Germinal era pequena em comparação com os poderes interestelares introduzidos em atualizações posteriores, para o atualmente impotente Anxiao, era uma história totalmente diferente. O planeta Aquamarine foi modelado a partir da Terra, e o objetivo da organização Germinal é derrubar o governo deste planeta. Se não estou errado, as cobaias da Valquíria sofrem lavagem cerebral para servir como bucha de canhão. O corpo que ele possuía atualmente passou por uma limpeza de memória. Além de algum conhecimento geral, tudo o que restava eram memórias fragmentadas de cativeiro e experimentação. Parecia ter cerca de 20 anos e tinha uma leve semelhança com seu eu original. No entanto, seu estado de saúde ainda era incerto. Ele tinha ouvido os pesquisadores mencionarem que ele havia sido injetado com Valquíria, uma das drogas de alteração do gene do germinal que era usada para fortalecer o cérebro. Valquíria tinha uma taxa de sobrevivência de apenas 30%, mas este corpo reagiu positivamente a isso. De repente, uma linha brilhante de texto azul apareceu diante de seus olhos. Você foi injetado com Valquíria. Mais um resistência. Você aprendeu uma nova habilidade, concentração. Você aprendeu uma nova habilidade, força de vontade de baixo nível. Interface virtual. Anxiao pulou de alegria. Nome, Anxiao. Raça, humano ou baseado em carbono, amarelo. Modelo, NPC, contagem regressiva para o lançamento da versão 1.0, 358 dias 11 horas 03 minutos. Nível 1. Experiência, 0. Classe principal, Na. Subclasse, Civil NV, 1050. Atributos, Força 2, Destreza 2, Resistência 3, Inteligência 3, Mistério 1, Charme 2, Sorte 1. Estatísticas não atribuídas, 0. Energia, 0, nível 0. Rank de energia, 2. Grau, F, mortal. Pedaço de lixo com força de combate de 5. Escolha qualquer NPC das ruas e ele irá limpar o chão com você centenas de vezes. 100 vezes. Pontos de saúde,
23:30, ferido.